E aí, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre fatoração. Como é que a gente pode escrever o número 90 utilizando multiplicação de um ou outro número, né? Como é que a gente pode fazer isso? Exemplo, o número 90, ele poderia ser escrito como 2 vezes 45. 45 mais 45 dá 90. Que outra forma a gente poderia expressar o número 90 como multiplicação? Multiplicação de dois fatores, dois números. E aí, chama atenção para justamente essa terminologia, né? Então, cada número aqui dessa multiplicação é um fator. Então, eu tenho dois fatores que multiplicados, eles vão me resultar no número 90. Uma outra possibilidade seria 3 vezes 30. Então, tenho dois fatores novamente multiplicados, eles vão me dar o mesmo número 90. Então, eu posso decompor o número 90, né, em fatores. Poderia fazer isso, inclusive, utilizando o MMC. Eu tenho 90 por 2 dá 45. 45 por 3 vai dar 15. Por 3 vai dar 15. Ainda por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então aqui eu decompus em fatores primos, né? Então o número 90, ele pode ser expresso também como 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então qualquer combinação que eu faça aqui, eu posso resultar em uma multiplicação de fatores, né? Então, aqui eu tenho 4 fatores, mas vamos dizer que eu quisesse reduzir para 2 fatores, eu poderia fazer assim, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 5 dá 15. 6 vezes 15. 6 vezes 15 também daria 90. E por aí vai. Então, eu tenho 5 vezes 18, é uma outra possibilidade. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso fazer 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 5 a gente já fez, dá 45 vezes 2, a gente já fez isso. Mas eu posso fazer 2 vezes 9 vezes 5, 3 fatores, vai dar 90. Eu posso fazer também 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3 vezes 3, 9. Então dá 10 vezes 90. Eu posso fazer 3 vezes 3, 9 já fizemos. 3 vezes 2, 6 a gente já fez também. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 9, 9, 18. 18 vezes 5, foi que acabei de mostrar aqui. E por aí vai. Eu tenho 6 vezes 15, eu tenho 9 vezes 10, eu tenho 2 vezes 3 a segunda, vezes 5. 3 a segunda é 3 vezes 3. Justamente o resultado da nossa fatoração aqui do número 90. Eu posso fazer isso com qualquer número. Por exemplo, se eu tiver o número, vamos dizer, 12. 12 é a mesma coisa, eu posso fatorar ele. 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho que 12 pode ser expresso como 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Eu posso ter 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, são as formas que eu posso escrever o número 12, né, em multiplicação de fatores. Então, fatorar um número, então, é representar esse número como um produto de fatores, como a gente viu. Então, outro exemplo aqui que é o 12. Eu tenho o 12, ele pode ser decomposto com 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Podemos fazer isso com outras situações, né? Essa coisa de colocar em evidência. Vamos dizer aqui, por exemplo, que eu tivesse Vamos dizer que eu tivesse aqui, por exemplo, de calcular o perímetro de um retângulo, né? Então, a gente sabe que
Se eu tiver um retângulo, vou colocar aqui, não vai ficar muito bem desenhado não, mas vamos lá, assuma que está tudo bem. Então, eu tenho aqui, isso aqui vale um x, esse lado aqui vale um y. Então, se aqui em cima é x, aqui embaixo também é x. E desse outro lado aqui também é y. Então, para eu calcular o perímetro, seria a soma, né? Eu tenho que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, eu vou ter x mais y, x mais y, mais x mais y. Pronto, eu posso agora, o que eu posso fazer? Posso agrupar quem está igual, né? Vou botar o x com o x junto e o y com o y juntinho também. Eu tenho x mais x. Quanto é x mais x? X mais x, eu tenho x uma vez, x duas vezes, eu tenho duas vezes x. Quanto é y mais y? Y mais y é 2y. Então aqui eu tenho a, a expressão que representa, a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo aqui. Mas observe, eu tenho o número 2 e o número 2 que aparecem, né, repetidos aqui, tanto num quanto no outro. Será que eu poderia melhorar, vamos dizer assim, a exibição, a forma como essa expressão é exibida? Sim, eu poderia fazer diferente. Eu poderia, por exemplo, vamos dizer, eu poderia colocar, ó, tenho 2 aqui, acontece uma vez, eu tenho 2 aqui, acontece outra vez. Eu tenho dois termos aqui que estão somados, dois monômios. Então, vamos dizer, eu tenho um número 2 que aparece uma vez em cada um dos termos. Eu poderia fazer assim, eu posso colocar o 2 em evidência, né, e o que sobra? Sobrou o x, sobrou o y. Eu coloco o x mais y entre parênteses. Será que isso dá certo? Vamos fazer de volta? Então, vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes x, quanto é que dá? Dá 2x. 2 vezes y dá 2y. Sim, dá igual. Então, eu posso dizer que essas duas coisas são equivalentes, são iguais. Eu tenho 2 que multiplica x mais y é igual a 2x mais 2y, sendo que essa primeira aqui é a forma fatorada. Eu reduzi a um único termo, ok? Através da evidência do fator que está em comum, no caso aqui é o número 2. Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu buscar um exemplo. Então, vamos dizer que eu tenha uma expressão. Vamos dizer que eu tenha 2x mais 4. Como é que eu poderia colocar, como é que eu poderia colocar fatores em evidência aqui? Como é que eu poderia fatorar essa expressão? Vamos lá. O número 2, ele só pode ser escrito como o número 2 mesmo, não posso fazer nada com ele. 2 é 2 mesmo, x não tenho nada para fazer com ele. Mas o 4, eu posso decompor o 4. 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. Ah, agora eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar aqui um fator que está repetido em cada um dos monômios. É o número 2. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou colocar ele em evidência e multiplicar pelo que sobra. Sobrou x, sobrou 2. Vamos ver se isso aqui está correto? Vamos multiplicar. 2 vezes x é igual a 2x. 2 vezes 2 é igual a 4. Ah, é igual. É igual ao que eu tinha antes. Então, funcionou. Vamos ver um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenha assim, 3x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 18.
que eu poderia fazer aqui? Parece que complicou muito, né? Mas a gente vai fazer o mesmo exercício aqui. Eu vou tentar decompor cada um dos fatores que eu estou vendo aqui quebrar ele em fatores menores. Então eu tenho o número 3, eu não posso fazer nada, o número 3 já é um número primo. Então eu simplesmente deixo do jeito que está. X ao cubo. X ao cubo é x vezes x. Ótimo. Aí eu tenho aqui mais 6. 6 eu posso reduzir ele a 2 vezes 6, concorda? 6 é igual a 2 vezes 6. Ou, digo, 3. Deixa eu melhor apagar aqui para não fazer confusão. A borracha. Aqui. 2 vezes 3. X ao quadrado é x vezes x mais 18. Vamos lá, 18 como é um número maior, um número grande, vamos fazer o MMC aqui. É por 2 que dá 9, é por 3 que dá 3, é por 3 que dá 1. Ah, ótimo. Então, eu tenho que 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3. Vamos lá ver agora o que a gente pode fazer para ver os fatores comuns em cada monômio, né? Então, deixa eu mudar a cor da caneta para ajudar. Deixa eu pegar um verdinho aqui, claro. É tão claro que eu nem enxergo até aqui. Então, o número 3 aparece aqui, eu estou vendo, e aparece nos 3 monômios. Eu vou pegar apenas um número 3 de cada monômio. Aí eu tenho, aparece um x aqui, e eu estou vendo que ele aparece aqui, mas não aparece aqui. Então eu não posso usar o x. Deixa eu apagar. Não posso já usar o x. O que mais aparece? Só isso. Então, esse aqui vai se resumir. Vou voltar a minha caneta vermelha. Ele vai se resumir ao colocar o 3 em evidência, que multiplica. O que sobrou aqui? Sobrou o x ao cubo. Mais o que sobrou aqui? Sobrou 2, que multiplica x vezes x, que é x ao quadrado. X ao quadrado. Mais o 2 vezes 3, que dá 6. Pronto. Aqui foi o que pôde ser feito com essa expressão. Vamos ver uma outra aqui. Digamos x ao quadrado mais xy. X ao quadrado mais xy. Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar decompor em multiplicação de fatores. X ao quadrado é x vezes x. X vezes y eu não posso fazer nada. Mas agora eu posso pegar um azul, aquela cor verde ficou muito clarinha. Então, eu tenho um x aqui e um x aqui. Então, ele acontece uma vez em cada monômio, ótimo. Então, eu vou colocar esse x em evidência e vou repetir o que sobrou. O que sobrou foi o x mais o y. E vamos verificar se isso aqui é correto. X vezes x é x ao quadrado. X vezes y é xy. Ótimo. Vamos pegar mais um exemplo. Deixa eu buscar aqui um exemplo para a gente fazer. Vamos fazer agora 6ax mais 8ay. Ok, vamos lá. Vamos decompor o 6. 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. O A não posso fazer nada, então ele mantém do mesmo jeito. E o 8, o que eu posso fazer com o 8? Vamos pegar o 8 aqui e ver como é que fica o 8. 8 é por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, eu posso escrever o 8 como 2 vezes 2 vezes 2. Mais 2 vezes 2 vezes 2,
O A não posso fazer nada, o Y não posso fazer nada, fica do jeito que está. Aí agora, o que eu vou fazer é ver os fatores comuns. Olha, eu vejo que eu tenho um 2 aqui e tenho um 2 do lado de cá. Então, vamos lá. Eu tenho 2, estou destacando ele. Eu tenho 2 aqui. Ótimo. O que mais eu tenho? Número 3 nos dois monômios? Não, não tenho. Eu tenho letra A nos dois? Ah, eu tenho. Letra A eu tenho. Ótimo. Então, eu tenho letra A. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, então, vou mudar a caneta. Eu tenho o 2 e o A. E tenho o 2 e o A. 2 e A estão sendo multiplicados aqui, né? No caso, 2 e A vai ser 2A. E aqui também está multiplicado. 2 e A, 2A. É o que eu vou colocar em evidência. Então, vai ser o 2A que multiplica o quê? O que sobra. Sobrou 3 e o x. 3x mais 2 vezes 2, que dá 4, vezes y. Pronto. Esse aqui seria o nosso resultado fatorado. Vamos verificar se está tudo certo aqui? Vamos multiplicar de volta. Ó, quanto é 2a vezes 3x? 2 vezes 3 dá igual a 6. AX. AX. Mais 2 vezes 4. 2a vezes 4y. 2 vezes 4 dá 8. Faltou mais aqui. Dá 8a vezes y. AY. Veja que retornamos à expressão original. Vamos buscar mais um exemplo aqui. Digamos, aqui, cadê? A quarta vezes, menos, desculpe, menos A terceira, mais a segunda. Então, o trabalho que a gente vai ter é decompor em fatores menores aqui, em multiplicação de fatores. O A quarta, o que é A quarta? É A vezes A vezes A vezes A. Menos A terceira é A vezes A vezes A. Mais o A segunda, A vezes A. Joia. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar, vamos buscar o que se repete em cada termo aqui, né, dessa expressão. Eu tenho A, acontece uma vez aqui e acontece aqui. Ótimo. Acontece nos três. E acontece, eu vejo que tem A acontecendo mais vezes também. Então, vou pegar mais uma vez aqui, ó. Acontece nos três. Tem que acontecer em todos os termos. E pronto. Aí agora o próximo A, ele acontece no segundo, mas não acontece no último. Então, eu não posso pegar mais. Joia? Então, como é que eu posso resolver isso aí? Vamos lá. Vamos buscar agora a nossa caneta vermelha. Então, vai ser, eu vou colocar o A vezes A em evidência. A vezes A, A vezes A, A vezes A, que acontece nos três termos aqui desse polinômio. A vezes A vezes A, então eu tenho um A em evidência, esse A vezes A é um A ao quadrado. Então vai ser A ao quadrado que multiplica o que sobra. Sobrou o que aqui no primeiro? Sobrou um A vezes A, que é A ao quadrado. No segundo sobrou o que? Menos, olha o sinal de menos aqui, ó. A gente repete tudo. Menos A e mais o que? Não sobrou mais nada. Então, seria mais um, ok? Quando não sobra nada, no final das contas aqui, sobrou o número 1. Vamos verificar se dá certo. A ao quadrado vezes A ao quadrado. Quanto dá A ao quadrado vezes A ao quadrado? Lembra daquela propriedade da potência, né? A elevado a m vezes A elevado a n. Isso vai ser igual a m mais n. Então, eu
simplesmente mantenho a base e somo os expoentes. Então, 2 mais 2 vai ser igual a 4. Menos a ao quadrado, agora o próximo, né? A ao quadrado vezes A, aí vai ser A, aí eu tenho o expoente 2 mais 1, vai dar 3. Agora o mais, repito aqui, A ao quadrado vezes 1, A ao quadrado vezes 1 vai ser justamente A ao quadrado. Ok? Então, esses aqui, a gente já verificou, então, deu o mesmo da expressão de partida. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui algum exemplo interessante. Sim, temos um exemplo bem interessante aqui. Deixa eu limpar essa tela. Então, vamos lá. 8 8a elevado à quarta, b elevado à quinta, menos 20, a à terceira, b à segunda, menos 16, a ao quadrado, b à quarta. Ó, como é que a gente faz isso? O número 8. O número 8 a gente já viu anteriormente que ele é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A quarta vai ser A vezes A vezes A vezes A. B a quinta, ó, vai ser o B 5 vezes. 5 vezes. Menos 20. Quem é 20? Vamos lá, vamos descobrir quem é 20. Vamos fazer a fatoração dele em números primos aqui, a decomposição em números primos. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Opa! 2 vezes 2 vezes 5. Ótimo. Então, 2 vezes 2 vezes 5. Vezes A terceira. Então, A. B a segunda. B. Menos 16. Quem é 16? Vamos lá. 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Pronto. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta, né? Na verdade. Então, A vezes A vai ser A vezes A. B, 4 vezes. B e B. E agora a gente vai para selecionar os nossos termos que se repetem. Então, ó, tem o número 2 aqui. Estou vendo que tem em todos os termos, né? Pronto. Acontece 2 em todos de novo? Acontece mais uma vez. Então, vamos buscar ele aqui. 2, 2 e 2. 2 acontece novamente em todos? Não, nesse aqui já não acontece mais. Então, eu paro com 2. Agora vamos para o A. O A acontece uma vez aqui, acontece uma vez aqui e uma vez aqui. Eu noto que o A acontece de novo, mais uma vez. Então, mais uma vez o A, mais uma vez o A, mais uma vez o A. Acontece em todos o A novamente? Não, não acontece. Então, eu paro de selecionar o A. Agora, eu vou selecionar o B. Acontece uma vez, acontece uma vez, acontece uma vez. E aí, acontece mais uma vez o B. Sim. Opa. Acontece mais uma vez o B. Acontece aqui. Acontece nesse aqui. E acontece aqui. Ótimo. E não acontece mais repetição em todos os termos, né? Então eu paro aqui. Vamos buscar a nossa caneta vermelha. Então vamos lá. O que eu fiquei aqui de termos que são comuns? Ficou o 2 vezes 2, A vezes A, vezes B vezes B. Ficou aqui também 2 vezes 2, A vezes A, B vezes B.
Ótimo. E aqui também. 2 vezes 2, A vezes A e B vezes B. Vê, se você fez tudo certinho, esses três têm que ser iguais. Tem que ser os três iguais. E 2 vezes 2 dá igual a 4. A vezes A dá A ao quadrado. E B vezes B dá B ao quadrado. B ao quadrado. Aí eu coloco o que sobra. O que sobrou aqui? Sobrou... Ah, sim. Aí eu abro parênteses e aí vou colocar o que sobra. A vezes A é A ao quadrado. B vezes B vezes B dá B ao cubo. Menos... O que é que sobrou aqui? Sobrou o número 5. Menos 5. E sobrou quem mais? Sobrou a letra A. Menos. Nesse aqui, o que sobrou? Sobrou um número 2. Outro número 2. Sobrou 2 vezes 2. Sobrou 4, na verdade. 2 vezes 2 é 4, né? Mais o que? Sobrou 2 vezes o B aqui. Então, B ao quadrado. Pronto. Esse aqui seria a nossa expressão que simplifica, que é o resultado da fatoração dessa expressão inicial aqui. E se eu fizer essa multiplicação, eu retorno para aquela expressão original. Aqui faltou ó, esse 2 aqui, ele está solto, então tem um 2 aqui, gente. Desculpem aí. Deixa eu ver se ficou mais alguém faltando. Vamos fazer a nossa multiplicação aqui, que a gente já verifica. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8. A ao quadrado vezes A ao quadrado. Então, repete a base, somos o expoente da A quarta. B ao quadrado, B ao cubo. Então, vai ser o B, somos os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Menos 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. 20. A ao quadrado vezes A. Então, vai ser o A quadrado mais... A ao quadrado mais o 1 que tem aqui sobre o outro A. Vai ficar A terceira. B ao quadrado, não tenho nenhum B aqui, eu simplesmente multiplico B ao quadrado, menos, então esse aqui já foi, agora a gente está fazendo esse aqui. 4 vezes 4 vai dar 16, A ao quadrado, não tenho nenhum A aqui, eu simplesmente multiplico A ao quadrado, B ao quadrado vezes B ao quadrado vai dar B à quarta. Pronto, note que deu a mesma expressão na nossa expressão inicial. Vamos limpar aqui a tela. Vamos ver esse outro aqui. Vamos dizer que a gente tenha mx menos nx mais 2m menos 2n. O que a gente pode fazer aqui? Bom, de cara eu tenho x acontece aqui, x acontece aqui. Mas não acontece nem nesse nem nesse. O que eu posso fazer? Ó, eu poderia reduzir em dois fatores fatorados aqui, né? Por exemplo, eu poderia ter esse aqui e esse outro. Então, esse vamos chamar de 1, esse aqui vamos chamar de 2. Essa primeira expressão aqui, o número 1, eu tenho o x como fator comum. Então, eu posso pegar e fazer m, ou m menos n, né? Sendo multiplicado pelo x. Eu coloquei o x em evidência. E é verdade, ó, x vezes m dá x ou mx. X vezes menos n dá nx. Então, isso aqui é verdade. E o outro, a número 2, eu tenho o número 2 que está em evidência. Então, mais 2 que multiplica m menos n. O que foi que eu fiz aqui? Eu tomei o 2, que é igual aos dois fatores, e repeti o que estava lá dentro. M menos n.
Joia? Deixa eu só apagar aqui para melhorar a nossa situação. Pronto, então a gente chegou numa expressão fatorada. Mas olha que interessante, eu tenho m menos n aqui e tenho m menos n aqui também. Ó, que legal. Então significa que eu posso colocar m menos n em evidência, multiplicando quem sobra. Quem sobrou? X mais 2. X mais 2. E aí nós reduzimos o nosso polinômio original. Eu vou dar uma limpada lá em cima. Nós reduzimos nosso polinômio original a um polinômio fatorado, né? Será que isso aqui corresponde? Será que isso aqui corresponde a isso aqui? Vamos fazer a prova. Vamos lá. M vezes x é igual a mx. M vezes 2 é igual a 2m, né? 2m. Pronto. Então, o m a gente já fez. Agora vamos fazer o n. Lembre que tem um menos aqui. Vou ter que fazer a operação de sinais. N vezes x, vai ter o menos. N vezes x é nx. Nx. N vezes 2 dá 2n. 2n. Isso aqui agora, que nós temos como aqui, eu quero saber se isso é igual a isso. Será que é? Vamos lá. Eu vou mudar de cor aqui a caneta. Vamos por partes. Esse aqui é a minha expressão original. Aí a pergunta é, vamos lá. Eu tenho um mx na expressão, aqui, nessa expressão? Tenho um mx, joia. Eu tenho um menos nx na expressão de baixo? Tem um menos nx. Eu tenho um 2m lá embaixo? Sim, eu tenho 2m. Eu tenho menos 2n? Tenho menos 2n. Ah, então o que eu preciso fazer aqui é só arrumar para poder ficar igual de cima. Então, vamos arrumar. Né? Se esse for o objetivo, para ficar igual, 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 né? Então, vai ser mx. Aí eu trago o nx daqui, né? Primeiro, menos nx. E aí o que sobra? 2m menos 2n. Pronto, agora ficou exatamente igual. Na verdade já era igual, né? Mas agora eu falo assim, na forma, na apresentação, ela ficou completamente igual. Vamos ver um outro exemplo. Vamos lá. Show. Eu vou limpar a tela melhor. A gente fica com mais espaço para trabalhar. Vamos dizer que eu tenha a elevado ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. Vamos lá, vamos ver como é que eu faço isso aqui. Vou buscar uma outra caneta. Então, o a ao cubo eu sei que é a 3 vezes, mais o a ao quadrado eu sei que é a 2 vezes, mais o a sozinho, mais o número 1. Joia. O que é que eu tenho em comum aqui? Aqui eu tenho, por exemplo, vamos fazer agrupamento aqui, como a gente fez antes, né? A gente agrupou em duas partes. Vamos ver se dá para fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho, vou agrupar diferente, vou agrupar em 3. Vamos agrupar em 3 e ver o que acontece. Eu tenho o A que acontece uma vez em cada termo. Então, vou colocar o A em evidência, que multiplica A, o que sobra, né? A ao quadrado, mais o que sobra, A, mais o que sobra. Então, saiu o A aqui,
É como se eu estivesse dividindo. A dividido por vai ficar igual a 1. Ficou 1, porque quando eu for voltar, ó, A vezes 1 volta a ser o A. Então é como se estivesse dividindo A por A. Vai sobrar 1. Mais 1. Dá para eu fazer alguma coisa aqui? Vamos ver. A gente pode fazer sim. Mas a gente poderia, ao invés disso, vamos fazer novamente aqui. Cadê minha caneta? Vamos voltar aqui para o azulão. Ó, vamos dizer então, ao invés de eu ter dividido dessa forma, vamos agrupar novamente em dois termos. Vamos ver o que acontece. Então eu tenho o A três vezes, eu tenho mais o A duas vezes, mais o A mais o número 1. Então, o A acontece uma vez aqui e aqui, acontece uma vez aqui e aqui. Então, veja, acontece duas vezes em cada termo, em cada um desses monômios. Então, eu vou colocar o A duas vezes aqui, então A ao quadrado em evidência, e multiplico o que sobra. Sobrou o quê? Sobrou A, e aqui sobrou o número 1. A mais 1. Olha que conveniência, a gente achou uma coisa interessante aqui. E aí a gente repete o restante. A mais 1. Veja, sobrou um A mais 1 e o A mais 1 aqui como termos em comum. Então, eu vou colocar esse A mais 1 em evidência, como a gente fez anteriormente, que multiplica, quem sobrou? Sobrou o A ao quadrado, e aqui tem um número 1 que está multiplicando tudo, mais 1. Pronto, cheguei numa forma fatorada. Então, tinha chegado numa, mas essa não me satisfez. Então, cheguei numa outra, ainda mais compacta, mais elegante. Vamos então ver um outro exemplo. Vou apagar aqui. Eu tenho 3AX mais 2B ao quadrado mais B ao quadrado X mais 6A. Ok, o que é que eu posso fazer aqui? Vamos lá pensar novamente em dividir em dois termos aqui, ver o que a gente consegue. O que é que eu tenho em comum aqui? Eu não tenho muita coisa, não. Aqui eu não tenho, ó, nesse aqui eu tenho 3, aqui eu não tenho. Eu tenho A aqui, eu não tenho lá. Eu tenho X, não tenho. Então, esse aqui não vai me resolver. Então, vamos fazer assim. Deixa eu apagar. Vamos pensar uma outra forma. Eu posso pensar o seguinte. E se eu agrupar quem tem termos semelhantes? Ó, eu vejo que tem B aqui, B aqui, né? Então vamos lá. Vou botar o B aqui, aqui, e esse 6A vai ficar agrupado com esse. Vamos reescrever tudo. Vai ficar assim, ó. 3AX mais 6A. Eu trouxe o 6A para cá. Mais 2. Agora estou pegando esse que está entre parênteses. 2B ao quadrado mais B ao quadrado X. Agora sim, agora vamos tentar ver se a gente faz uma fatoração aqui. Ó, 3 eu não posso fazer nada, fica do jeito que está. Aí o A e o X, mais, quem é 6? 6 posso escrever como 2 vezes 3. 2 vezes 3 e sobrou o A. Mais 2 não posso fazer nada, mais o B, fica B vezes B. B vezes B de novo e X. Ok. Quem é o meu termo, ou quem são os termos comuns aqui nessa primeira parte aqui?
é o 3 e é o A. O A acontece aqui, ó. 3 acontece aqui e o A também. Então, eu vou colocar o 3A em evidência, multiplicando o que sobra. Sobrou o X mais o 2. Sobrou 2. Agora, do outro lado, o que, que a gente tem? A gente tem B e B, B e B, somente. B e B, então é B ao quadrado. Então, será B ao quadrado que multiplica 2 mais x. Opa, 2 mais x está aqui, 2 mais x está aqui. Novamente, ó, vamos colocar o 2 mais x ou x mais 2 em evidência e multiplicar o que sobra. O que sobra, sobrou 3a mais o b ao quadrado. 3a mais o b ao quadrado. E pronto, chegamos à nossa forma fatorada final dessa expressão inicial aqui. Vamos fazer mais um só exercício e aí a gente encerra o vídeo, então, por hoje. Vamos pegar aqui, por exemplo, 10x mais 10y. Como eu poderia fazer isso aqui? A gente já verificou que a gente pode decompor 10 como 2 vezes 5. X eu não posso fazer nada. E 2 vezes 5 e y. Na verdade, eu nem precisava ter decomposto, né? Porque a gente já tem o 10 e o 10 aqui, que são fatores comuns. Então, simplesmente eu repito 10 e multiplico o que sobra. X mais y. E pronto. Terminou a questão. Uma letra B. Vamos dizer que eu tenho aqui ó, y ao quadrado mais 9xy. Então, de cara, a gente vê aqui, ó, y vezes y mais 9xy. O y acontece uma vez aqui e aqui. Então, coloco o y em evidência, que multiplica y mais 9, que sobrou aqui, 9x. Pronto, isso aqui é a resposta. Uma letra C, eu tenho 0,5x menos 1y. 0,5x vezes 1y. O que, que a gente pode colocar aqui em evidência? Então, note, eu tenho 0,5. Ó, esse aqui parece um pouco complicado, mas vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo e pensar o seguinte. Quanto é... Aqui, vamos fazer aqui a parte. Vou até fazer em vermelho, que é para não confundir. Quanto é 1000 sobre 1000? Isso é igual a 1. Quanto é 300 sobre 300? Isso é igual a 1. Quanto é 12 sobre 12? Isso é igual a 1. Quanto é 2 sobre 2 é igual a 1. Quanto é 3 sobre 3 é igual a 1. Então, regra geral, qualquer número diferente de zero, né, em que eu divida ele mesmo por ele mesmo, vai dar igual a 1, sempre. Então, o número dividido por ele mesmo, sendo ele diferente de zero, isso vai dar igual a 1. Ok. Um número dividido por ele mesmo vai dar igual a 1. Agora, quanto é 1000 vezes 1? É 1000. Quanto é 12 vezes 1? É 12. Quanto é 300 vezes 1? É 300. E assim sucessivamente. Então, tem um número qualquer multiplicado por 1, vai ser o próprio número. Então, você tem A vezes 1 é igual ao próprio A. Então, o que a gente tem chamado a atenção? Quando você tem um A sozinho, significa que eu tenho o número 1 na frente dele, multiplicando. Então, A é 1 vezes A. E se eu tiver o número 1, significa que pode ser um número qualquer dividido por ele mesmo. Ok? Vamos tentar usar isso
para a gente entender aqui uma coisa. O que é 0,5? 0,5 é a mesma coisa que meio, né? 1 sobre 2 é igual a 0,5. Ok. Mas aí se eu tenho uma situação aqui, deixa eu pular de cá, eu preciso de espaço. Se eu tenho uma situação aqui, por exemplo, AB mais BC. A gente vê que o B ele é fator comum aos dois. O resultado disso aqui, por tudo que a gente já viu, vai ser colocar o B em evidência e pegar o restante, A mais C. Então, isso aqui seria a forma fatorada. Uma forma de eu ver isso, verificar isso, de eu entender isso, e note que para eu retornar daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o B vezes A e o B vezes C. E aí eu retorno. E estou multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Se eu estou multiplicando para eu retornar para o estágio inicial aqui para a situação 1, então estou na situação 2 aqui. Então, para eu sair de 2 para 1, eu estou multiplicando. Então, significa que para eu ir de 1 para 2, a operação inversa é dividir. Se eu multiplico para ir de 2 para 1, então significa que para eu sair de 1 para 2, eu divido. Eu divido o que por quem? Eu divido o fator igual por ele mesmo. Então, eu divido por quem? Eu divido justamente por isso aqui, ó, por essa unidade. Qual o fator comum que eu estou vendo aqui? É o B. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar e dividir por B, todo o conjunto. Como seria isso? AB mais BC. Vamos ver o que acontece. Eu tenho um número no numerador e tenho um número no denominador. A multiplicação vale para os dois. Então, se eu tenho ele no denominador aqui, eu tenho essa mesma situação aqui, ó. B sobre B é igual a B que multiplica 1 sobre B. Tá ficando complicado? Não tá não. Vai ficar bacana agora. Olha só. B é a mesma coisa que B sobre B é igual a B 1 sobre B. Esse 1 sobre B aqui, eu vou multiplicar por cada termo aqui. Vai ficar assim. Vou puxar aqui para ter mais espaço. Eu vou lá. AB mais BC. Dando igual a B que multiplica A mais C. Então, eu estou buscando aquela coisa do fator em evidência. A, B mais B, C. Então, B sobre B é 1, não mudei nada. Está tudo igual. Agora eu vou pegar isso aqui. B, que multiplica 1 sobre B, vai ser igual a AB mais BC. Joia. Agora eu vou pegar o 1 sobre B e vou multiplicar por esse primeiro termo e vou multiplicar pelo segundo. Vai ficar assim, ó. B, que multiplica esse B aqui, ó. B, que multiplica, abre parênteses. O 1 sobre B vai entrar agora no parênteses. Que multiplica AB sobre, ou multiplicado por 1 sobre B, mais BC multiplicado por 1 sobre B. Mas quem é AB vezes 1 sobre B? AB vezes 1 sobre B vai ser AB sobre B. Mais quem é BC vezes 1 sobre B? Vai ser igual a BC sobre B. Fechou parênteses. Eu posso dividir o B pelo B, porque aqui é uma multiplicação. Eu posso dividir o B pelo B. O que é que sobrou? Sobrou o B, que multiplica A mais C. Joia! Legal. Mas em que isso me ajuda na questão de cima? Eu quero que você entenda o seguinte: 0,5 e eu tenho o 1.
Eu vou colocar o 0,5 em evidência. Eu vou deixar em... Vou mudar a cor aqui. Vou deixar o 0,5 em evidência, mas fazendo toda essa estratégia aqui. Então, eu vou colocar 0,5 vezes 1 sobre 0,5, que multiplica x menos 1y. Olha lá onde eu quero chegar. Mas quem é 0,5? 0,5 não é meio? Então, vamos colocar aqui 1 sobre 2 vezes 1 sobre 1 sobre 2. Opa! Que multiplica x menos 1y. Agora, esse cara aqui, como é que eu faço isso aqui? Se vocês lembram bem, um número, né, dividido por uma fração, isso aqui é igual a 1 sobre 1 dividido por 1 sobre 2. Para eu fazer essa divisão aqui, o que eu faço é eu inverto o segundo e mudo o sinal de dividir por multiplicar. Assim, ó, 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Isso vai ser igual a 1 vezes 2, que é igual a 2. 2 sobre 1, não importa, não preciso colocar o denominador. A resposta disso aqui vai ser 2. Vamos lá. 1 sobre 1 dividido por 1 sobre 2 vai ser igual a 2. Então, vamos lá. 1 sobre 2, que multiplica 2 vezes x menos 1y. Note que isso aqui, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 2, 1 sobre 2 vezes 2, isso vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, isso tudo aqui é igual a 1, não mudei nada. Eu continuo com o meu x menos y, e eu só esqueci, galera, aqui uma coisa. Ó, aqui continua 0,5 aqui, ó. Aqui continua 0,5. Aqui continua 0,5. Ok? Então, até para melhorar, deixa eu apagar aqui. Qual é a expressão? É 0,5 menos 0,5x menos 1y. Então, aqui é 0,5x menos 1y. Aqui é 0,5x menos 1y. Isso. Bom, só faltou isso aqui. Então, você veja que eu multiplicar meio vezes 2 é igual a 1. Então, estou multiplicando tudo aqui dentro, que é a nossa expressão original aqui, ó. Tudo que está dentro do parênteses é a nossa expressão original. Estou multiplicando por 1. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2 vezes 2, que isso veio de onde? Isso veio do 0,5 dividido por 0,5. Então, 0,5 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 2. Então, eu vou deixar aqui fora 1 sobre 2, vou levar o 2 aqui para fora, ou aqui para dentro do parênteses. Então, 2 vezes 0,5, eu tenho metade. Metade de 2 vezes são metade, mais metade dá quanto? Dá 1 inteiro. Então, vai dar o próprio x. E 2 vezes 1 vai dar 2. 2y. Ok, então eu posso ainda pegar esse meio aqui e escrever como 0,5 se eu quiser. Então, pode ficar assim. Ou então, x menos 2y, tudo isso sobre 2. Aí aqui a gente tem a nossa forma fatorada.
ok? Espero que não tenha ficado confuso para vocês toda essa volta que eu fiz aqui, mas eu quis mostrar isso para vocês, para aqueles que não estão muito acostumados com essa parte, essas coisas, como essas coisas significam. Então eu poderia estar pulando muita etapa aqui. 0,5, eu vou colocar 0,5 em evidência porque e tal. Então, entendeu? Então, assim, a gente faz aos pouquinhos e vai explicando. E, por último, vamos ver aqui o que a gente tem. Vamos pegar essa outra aqui, ó. AB, uma letra D. AB menos A3B3. A3B3. De cara, você já vê logo aqui, ó. Eu tenho AB acontece uma vez aqui e AB acontece 3 vezes. AB vezes AB vezes AB. Que dá A3B3. Então, meu AB vai ficar em evidência. Então, se meu AB vai ficar em evidência, é como se eu estivesse tomando aqui AB menos A3B3 dividido por AB. Dividido por AB. Fazendo conforme o que nós vimos antes, né? E aqui lembrando que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui foi, eu peguei, coloquei o AB sobre AB, que isso aqui vai ser igual a 1, em evidência. AB menos A3B3. E aí eu vou pegar esse AB e jogar lá para dentro, para dividir todo mundo. Então o resultado vai ficar AB, aqui vira 1, menos. Então eu vou tirar 1 daqui e cada um deles. Então vai ficar A a segunda, B a segunda. E essa é a nossa resposta. Vamos a uma letra E e encerramos o nosso vídeo. A2x mais ABX. Então, note que eu tenho um A aqui e um X aqui. Tem um A aqui e tem um X aqui. Então, eu vou colocar em evidência. Vou colocar um AX sobre AX, que multiplica tudo. Repete tudo aqui. Aqui, repete tudo que está na nossa expressão. ABX. Agora, eu vou pegar isso e jogar para lá dividindo. Dentro do parênteses, que eu estou multiplicando, né? Então, vai ficar AX vezes A ao quadrado x sobre AX, mais ABX sobre AX. Então, eu corto um A daqui, vai sobrar só um A. O X eu corto também, eu simplifico, né? Faço isso porque está multiplicando. Eu tenho um A aqui, simplifico. Eu tenho um X aqui, eu simplifico. Pronto. Que sobrou AX, que multiplica um A apenas, sobrou, mais um B. Vamos fazer a prova? AX vezes A vai ser A ao quadrado X. AX vezes B vai ser ABX. Tá perfeito. Então, esse vídeo eu fico por aqui. Não esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal para melhorar a relevância. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.